Sim, Recording Progress. Bom dia para todo mundo de novo. A gente tem que estar feliz no agora, na trajetória. Todo mundo tem a meta lá na frente, todo mundo sabe o que quer alcançar, o que quer construir, só que a gente tem que ter o olhar muito centrado no presente. E o presente não é o hoje, porque o hoje vai até meia-noite. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos, daqui 30 segundos, daqui 2 segundos. Pode me dar um infarto fulminante e puf, acabou, Daniel. O mais importante é a gente estar focado e centrado e feliz naquilo que nós estamos fazendo agora. Por que que isso é muito importante? Porque quando a gente vai falar de lei de atração, quando a gente vai falar de visualização de futuro, quando a gente vai falar da gente, para quem gosta do painel dos sonhos, daquilo que você quer construir, sabe? Eu já falei de painel dos sonhos aqui, eu prefiro muito mais hoje você trabalhar uma questão de você construir uma meditação, uma visualização, de você sentir aquilo que você quer, porque você tangibiliza muito mais massa na mão. É porque você começa a atrair aquilo no sentido de você já se sentir naquilo, né? E é muito diferente quando a gente fica simplesmente vivendo o passado. Eu já falei algumas vezes, tem um filósofo um cara que quem não segue, quem não viu ainda, quem não ouviu esse cara falando, procura depois lá. O nome dele é Dr. Joe Dispenza. Dr. Joe Dispenza, ele é fora de série, fora de série. Ele é um médico, mas como toda classe médica tradicional, ele não é tradicional, ele acaba se excluindo desse movimento médico tradicional. Por quê? Porque o médico tradicional, gente, ele vai procurar remédio. Você está com um problema, ele vai te procurar te dar um remédio. E todas as doenças, todos os problemas de saúde, e aí você transborda isso para todos os problemas que você tem na sua vida, porque não se iluda, não são problemas, são desafios. O caramba, é problema mesmo, é problema e problema é igual matemática. Existe problema, você vai pegar e resolver. O problema não é a palavra problema, o problema é o peso que você dá para ela. Isso é problema, isso é o pior. Todas as doenças, todas as situações, elas têm um único origem, que é na alma, é no espírito, é dentro de você, no cerne do seu inconsciente. Se você pegar Freud, ele vai falar que está no id. Se pegar Jung, ele vai falar que está no self. Se for pegar Sartre, ele vai falar que está em outro lugar. Se for falar Nietzsche, ele vai falar que está no pensamento. Não importa, ele está dentro de você. Por isso que é muito complicado e a gente tem que ficar muito atento quando a gente pensa só em comportamento, porque o comportamento ele é externo, o comportamento ele é de fora. Sabe aquelas pessoas cara, é um docinho, parece um anjinho. Aquela pessoa que parece um anjo, um santo. E de repente essa pessoa acontece uma coisa que ela explode e você fala assim, meu, dá um ela foi tomada, a pessoa foi tomada, aí tem, dependendo da sua crença, fala assim, nossa, ela foi possuída, e não sei o quê, é um dia de fúria. Sabe o que que é isso? É a pessoa que trabalha só o externo. Ela sabe que tem um padrão de comportamento que ela tem que fazer para ser aceita na sociedade, e ela segue aquilo, só que ela vai represando aquilo que ela é de fato. Por isso que o autoconhecimento é muito importante, você tem que saber quem você é de fato. Porque comportamento a gente molda, mas a gente não consegue segurar quem nós somos. Uma hora isso vem à tona. É como outro dia uma senhorinha, olha que loucura, uma senhora furou a fila, estava na fila do pão na padaria aqui em João Pessoa, e uma pessoa veio e furou a fila dela. Ela foi lá e começou a dar um cacete na pessoa que furou a fila, essa pessoa caiu, bateu a cabeça e morreu. Presta atenção, uma senhorinha matou uma outra pessoa porque a outra pessoa furou a fila do pão. Alguém imagina que uma senhorinha vai se estripulir a tanto de bater no outro e brigar a ponto dessa pessoa correr o risco de morrer? Mas o que que é isso? É aquela pessoa que quando você conversa, ela até fala baixinho, mas por dentro é um turbilhão de ódio, de rancor, de raiva, com que ela vai tentando represar e chega uma hora que isso transborda. Então, a gente tem que se conhecer, a gente tem sim que saber se comportar, a gente tem sim que entender que a gente consegue, através dessa mudança de comportamento, gerar um novo hábito, desde que isso tenha uma raiz interna dentro de nós. E aí sim essa mudança ela é verdadeira.
E aí sim nada vai te abalar, né? Então, toda essa construção é para que a gente possa, nessa visualização de futuro, nessa a gente trazer o futuro para o presente. O que que é trazer o futuro para o presente? É você já se sentir lá, vivendo o extraordinário, vivendo o que a gente está planejando. Mas eu ainda não tenho, tudo bem, eu ainda não tenho aqui. Mas aqui eu já estou vivendo lá, eu já senti isso. Eu já tenho a sensação de felicidade. E o que que a gente mais faz é viver no passado. O que nós mais fazemos é viver no passado. E o que que é viver no passado? Vou falar eu pouco tempo atrás, antes de quitar as dívidas, de pagar os últimos boletos devendo. É eu acordar, viver e dormir pensando nas buchas e nos problemas, e só pensando nos problemas que eu tenho que resolver. Só que esses problemas, a origem deles já foi lá no passado. E não quer dizer que eu vou ser leviano de deixar isso de lado. Não. Quer dizer que eu estou no presente. E eu tenho que trazer o meu futuro para o presente para minha mente ficar feliz e eu conseguir produzir bem. Só que se eu ficar pensando só na dívida que eu construí no passado, a minha mente está lá no passado. E o meu presente vai ser aquela merda lá, constantemente. Então a gente tem que conseguir e fazer um trabalho é sofrer dobrado, isso mesmo, de se dissociar daquele problema, entender que eu tenho aquilo para resolver e vou resolver do jeito que eu conseguir. Só que hoje eu não me permito viver mais aquele problema. Aquilo foi. Aquele não é o Daniel. O Daniel de hoje, o Jean de hoje, a Dani de hoje, não é aquela Dani que está com os problemas para resolver. A Dani de hoje é aquela Dani do futuro. E isso que é modelar, isso que é muito doido. Quem é a Dani do futuro? Aí a Dani vai ter que falar. Quem é a Dani do futuro? É uma mulher empoderada, é uma mulher que dirige a sua vida, é uma mulher que tem controle emocional, é uma mulher que tem dinheiro, sim, para fazer as coisas. É uma mulher que transborda na vida dos outros, que define as coisas. Existe esse desenho? Existe uma pessoa que parece essa mulher? Quem que é essa pessoa? Quem é essa pessoa que parece essa mulher que a Dani quer ser? Ah, mas eu quero ser, quero. Pô, eu quero ser tantas pessoas, em cada aspecto da minha vida eu tenho um modelo. Como essa pessoa se comporta frente a uma situação dessa? Numa situação de desespero, como que essa pessoa lá do futuro, que já está top, como que ela se porta? Como que ela pensa? Isso é modelar. Então, assim, pega o Ricardo Eletro. Cara, o Ricardo Eletro foi um gigante no Brasil. O cara que mais vendeu. Cara, ele chegou a ser, ele foi maior do que a Magalu. Chegou num momento, eu tava vendo um podcast dele, chegou num momento que o cara tinha que pagar boleto diário de 1 bi de dívida. Cara, é muito dinheiro. Nossa. É uma máquina. Então, quer dizer que depois ele vendeu a estrutura toda, passou para frente, papapá, né? Bem, pega Americanas, pega Magalu. Pô, Magalu passou por uma dificuldade gigantesca há pouquíssimo tempo atrás, agora que ela está se reerguendo, mudou o modelo de negócio dela. Tinha BO para resolver? Você acha que não tinha dívida? Você acha que não tinha gente cobrando, investidor? Como Maria Luísa Trajano se porta? Pega Roberto Justus. Roberto, eu falo Roberto Justus, mas eu tiro a parte de relacionamento familiar dele. Esse eu tiro. Não tô, eu tô falando do Roberto Justus, empresário, né? O cara que cuida das empresas todas que ele tem, ele olha para o negócio, a forma como ele olha, busca trabalhar com excelência, a forma como ele cobra excelência, a forma como ele cobra que ele se responsabiliza por entregar as coisas, como ele cobra que venha bem feito também. Cara, como que ele se comporta? Será que não tem BO para resolver na empresa de um cara desse? É tudo mil maravilhas, né? Pega no esporte, pega um cara top no esporte, sei lá, pega o Cristiano Ronaldo. Como que é a vida do Cristiano Ronaldo?
no esporte? A entrega, o preparo, o treinamento, sabe? Só fazer a coisa com excelência. Então, se eu estou no esporte, dentro do meu esporte, eu tenho que ter um modelo, e aquele cara vai ser o cara, é dali para cima que eu vou ser, mesmo sem ser, mas eu vou ser. Se eu já sou aqui, eu já vou fazer para que isso, e o meu corpo vai trabalhar para que eu consiga alcançar aquilo, porque ele já está sentindo. O grande problema é a gente se enganar, e aí a gente fica só moldando, controlando a besta interior, a fera interior, porque nós não somos alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Por isso que você ter uma religiosidade é extremamente importante, não importa qual, não importa qual. É preciso ter uma religiosidade. Você estar religado com o Criador, não importa qual. Porque a religião, quer queira, quer não, ela te dá esse padrão de comportamento para você não sair dando um tapa na cara do outro no meio da rua, arrastando a cara dos outros no asfalto. No mínimo, você não vai arrastar a cara dos outros no asfalto. Já vai ser, você já salva o seu réu primário. Porque se a gente não tiver um mínimo disso, nós vamos ficar doidos. E daí buscar o conhecimento e esse desenvolvimento para que a gente se transforme internamente, de verdade, nessa pessoa que a gente quer ser e que a gente ainda não é. Trazer aquela pessoa do futuro, né? Aquela Joselma de daqui 10 anos. Onde a gente estava há 10 anos, onde nós estamos hoje. E o que nós vamos fazer? Só que enquanto eu não sentir isso, enquanto eu não sentir esse Daniel, essa Dani, essa Joselma, esse Jean, enquanto o Jean não sentir, cara, botar a capa do Batman aqui de manhã e falar, caraca, sou foda. Esse é o empresário. Enquanto eu não sentir isso, eu vou ter que fazer um esforço muito grande para não trazer o do passado para o presente, porque ainda é muito pesado. Porque a gente mais grava, só tem dois jeitos da gente gravar uma coisa fortemente mesmo. Ou é na desgraça, ou é num sentimento de amor e de felicidade muito grande. O mais ou menos, o morno ali, o médio, a gente não grava. Não grava. Se você olhar para trás, você vai lembrar um momento de desgraça muito triste e você vai lembrar um momento de felicidade muito grande. Pegar pegar o dia do meu casamento. Eu lembro com detalhes. Detalhes. O nascimento dos meus três filhos que eu acompanhei dos três, lá de perto do lado. Eu lembro com detalhes dos três. Momentos de tristeza, eu vou lembrar da morte de um outro parente que eu tinha mais proximidade. De um amigo muito grande meu que eu perdi no Covid. Aí eu lembro desses momentos. O que que aconteceu no dia 27 de abril de 1999? Sei lá. Eu lembro de uma prova de embriologia que me deu uma crise de gastrite, que eu quase morri e saí da prova e fui para o hospital. Essa eu lembro. Estudei a noite inteira com crise de gastrite. Essa eu lembro. Dor. Então, por que que a gente tem que, para a gente conseguir trabalhar a lei da atração de verdade, para a gente modificar aquilo que a gente atrai para a gente tem que sentir, a gente tem que trazer aquela emoção, porque a emoção marca, ela vai marcar um sucesso do. Olha que loucura que é a nossa mente, porque a nossa mente não sabe o que que é presente, passado e futuro. Ela vai gravar aquela sensação que a gente está visualizando de alegria do futuro no hoje. E aí tudo vai mudar, tudo vai começar. Então, trazendo para o nosso negócio, que é negócio de vendas, que é atendimento ao cliente, cara, por que que meus clientes são horríveis? Por que que meus clientes não se toca, não sai do buraco? Por que que eu falo, quando vai? Para e analisa, porque talvez o que você está vibrando e reverberando tem alguma coisa que está limitando esse sucesso. A crença limitante, ela coloca uma mensagem subliminar dentro da nossa cabeça que ela vai impedir a gente de realmente conquistar aquilo que a gente quer. Vai impedir. Por exemplo, vou dar um exemplo de um cara dos Estados Unidos, chama David Gilman, depois eu passo o nome dele, é meio diferente. O cara, ele trabalhava como coach lá nos Estados Unidos, desde os 18, 19 anos, só com os principais artistas, os multibilionários, os caras mais
topados de dinheiro do mundo. Ele ia para trabalhar mentalidade e tentar trazer um pouco de espiritualidade para esses caras. Depois eu vou mandar o nome deles ali para vocês seguirem ele no Instagram. Só que ele não conseguia financeiramente, até os 35 anos de idade, ele era quebrado, ele vivia de favor, a, ele e a esposa não tinham um lugar de viver, e ele virava o mundo pago por essas pessoas para ele levar um pouco de espiritualidade para a vida dessas pessoas, que tinham tudo de dinheiro, mas tinham uma existência vazia. Olha que loucura. O cara tinha tudo. Mas aí ele ia visitar esses caras, e o que que ele via? Os filhos desses caras suicidas, querendo se suicidar, em depressão, via esses caras com relacionamentos tudo zoado, com família toda zoada. E aí chegou um ponto em que ele começou a se perguntar por que é que ele não conseguia prosperar financeiramente, porque espiritualmente ele estava feliz, ele estava transbordando conhecimento, mudanças. E aí ele começou a fazer uma autoanálise para entender aonde que estava a crença limitante que ele tinha nele que impedia ele de prosperar em termos de dinheiro. E aí, olha o que que ele começou a ver. Em 15 anos trabalhando com esse pessoal, ele começou a ver que todos eles tinham uma coisa em comum. Os caras tinham muito dinheiro. Só que a vida pessoal dos caras era zoada. E ele começou a entender que todas as grandes oportunidades que ele tinha para começar a prosperar financeiramente, ele naturalmente ia acontecendo coisas, ou ele ia barrando, ou não ia dando certo, porque no fundo ele tinha medo dele ganhar dinheiro. Porque se ele ganhar dinheiro, ele ia entrar igual, ele ser igual aqueles caras. Mesmo que ele tivesse o que os outros não tinham, que é a base espiritual, que é o que dá a base. Quem tem a base espiritual, você pode ter tudo ou não ter nada, você vai ser o mesmo pessoa. Se você tem a base espiritual bem definida, você pode estar muito rico ou muito pobre, você vai ser o mesmo. E ele tinha medo. Olha que loucura. Quando ele entendeu isso e ele trabalhou a quebra desse medo, ele começou a abrir negócio, começou a abrir um negócio de comida, começou um negócio. É um dos caras que mais prosperou no mercado alimentício dos Estados Unidos gigantescamente e assim, de forma meteórica. Ninguém acredita o tanto. Olha a sutileza que tem do negócio desse. Então, às vezes, a gente, cara, por que que às vezes eu não consigo romper uma barreira? Porque aquele desconhecido depois dessa barreira, provavelmente tem alguma coisa nossa que foi passada lá no passado que a gente insiste em ficar trazendo para o presente, que plantou uma ideia de que dali para frente está errado. Dali para frente você não é bom o suficiente. Você só é bom até aqui. E aí vem um negócio que é muito doido, porque todo mundo aqui é filho do Criador. Não importa o nome que você dá, a vertente que você tem. Todo mundo aqui é filho de Deus. Acreditando ou não. Você pode não acreditar, mas você não é filho de chocadeira, você é filho de Deus. Você tem a centelha divina aí dentro. E como filho de Deus, nós fomos criados para prosperar. Ninguém está aqui para sofrer. Deus não é um carrasco cobrador, não. Deus é o Waze da vida. Você pode até escolher um caminho errado, que ele não vai te julgar. Ele simplesmente vai falar assim, recalculando a rota. Vai te jogar para o caminho de novo. Aí você pode escolher virar para o outro lado de novo. Ele não vai te julgar. Ele não vai. O Waze não fala assim, ô burro, errou de novo? Carai, volta por prumo. O Waze não faz isso. Ele não te julga. Ele não. Ele simplesmente fala assim, recalculando a rota. Por quê? Porque nós estamos aqui para prosperar todos os desafios, todos os problemas, as situações, os dramas familiares, a falta de dinheiro, ou muita dívida, ou briga com parente, ou briga com sócio, tudo isso faz parte da bondade divina para que você se desenvolva e que você progrida. Quando a gente começa a olhar para essas dificuldades como uma possibilidade de aprendizado e de busca de crescimento, nada mais te abala. Cara, chegou mais um boleto cobrando. Massa! Mais um motivo para eu trabalhar mais e pagar. Vai ser mais uma pessoa que vai estar satisfeita que eu vou quitar essa dívida também.
Cara, meu carro quebrou. Que ótimo, porque quebrou agora. Se quebrasse daqui a pouco, eu talvez eu estivesse na rodovia e eu sofresse um acidente e morresse. Deus é bom demais. Deus é muito bom. Colocou um ser dos infernos na minha vida para ver se eu tenho realmente paciência e para eu ver que eu preciso desenvolver um pouquinho mais da minha paciência. Graças a Deus que entrou aquela carniça que só deu BO. Porque graças a Deus que quem foi instrumento divino para me testar foi ele, não eu ser o instrumento divino para testar a paciência do outro. Eu só peço a Deus que eu não seja instrumento para testar, para provar e para trazer dificuldade para ninguém. Enquanto eu estiver sendo testado por isso, é sinal de que eu estou no caminho certo. E se eu falhar, é que daí eu vou tirar um aprendizado. Claudio já falou isso, e ele falou isso de uma outra pessoa que eu não lembro agora. Na vida, a gente nunca erra, a gente nunca perde, a gente sempre aprende. Ou a gente acerta e ganha, ou a gente aprende. Se você olhar para as coisas desse jeito, tudo fica mais leve. E ficando leve, a cabeça não olha para isso com pesar. E não olhando para isso com pesar, a gente consegue prosperar. Porque entendam, de verdade, só prospera quem tiver a mente leve, quem tiver a mente sem peso, sabe? Sem julgamento com os outros. E entendam de verdade, todo mundo vai julgar a gente. Principalmente se a gente estiver querendo fazer uma coisa com as quais elas não concordam. As pessoas, elas não te criticam porque você é do jeito que você é, elas te criticam porque você está fazendo coisas diferente do modo que elas acham que você deveria fazer. E isso não é respeito. A gente tem que respeitar os outros. E respeitar os outros é eu entender que o Adriano pode falar uma coisa que eu não concorde. Ele pode falar uma coisa que eu não concordo. Eu posso ter os meus argumentos para discordar do Adriano, em 100% das coisas que ele falar. Mas o respeito, se eu defender até a morte o direito dele de falar e dele ter aquele pensamento. Porque se numa conversa eu não puder entender que o outro tem direito de ter aquele pensamento e o outro não puder entender que eu tenho direito de ter o meu, que não é nada pessoal, é o meu pensamento. Pode ser diferente. Podemos não concordar, mas o respeito é um olhar para o outro e falar assim, cara, isso que você está falando meu é uma merda. Não concordo. Você está errado. Não tá. Tudo bem. Você não tá. Mas eu não vou te desmerecer. Eu não vou te diminuir. Eu não vou te transformar, em menor. Eu não vou achar que eu sou melhor do que você, porque você pensa diferente de mim. O que acontece é que a grande maioria das pessoas faz isso. Não, aí te exclui da vida. Ah, não, José, você tá errado. Você tem que fazer assim. Tô aqui a regrinha, ó. Essa regra é para você, não para mim. Para você, para mim é diferente. Então, a gente tem que procurar praticar esse respeito de verdade, sabe? E se respeitar. E se respeitar. E esse se respeitar, o que que é? Cara, é ter os seus limites. É ter os seus limites, é saber falar ou não, é saber impor a região ali, sem ser uma criança birrenta, de querer que só seja o meu jeito certo, mas entendendo que tem alguns limites que eu não permito ser ultrapassado. E que tá tudo bem se você vier dentro da minha vida até esse limite. Se você não entender isso, saiba que você vai ficar desse limite para fora. E tá tudo bem. A gente tem que estar tudo bem. Se a pessoa vai estar tudo bem, é o problema dela. Mas a gente tem que estar tudo bem. E isso está muito alinhado com o pensamento, tem que estar muito alinhado com a consciência tranquila, com a leveza de ser. Porque assim a gente vai conseguir prosperar. Ninguém vai morrer por nós, então quem julgar hoje com certeza não vai deitar no caixão no nosso lugar. Não vai mesmo, é isso aí, Beto. Não vai. Não vai, cara. Ninguém veste o seu sapato. Os calos do seu pé é o seu pé que tem. Ninguém sabe aonde aperta. Então, como que eu vou julgar o outro? Eu posso ter uma visão com base nas experiências que eu tenho de vida. A Dani tem outra, o Piá tem outra experiência.
Ah, mas o Piá tá fazendo isso, eu acho que ele tinha que fazer direito. Quem? Como diz minha filha, quem? Perguntou. Ninguém perguntou. A vida é dele, a experiência dele. Se ele chegar e falar assim, o que que você acha, você responde. Se ele não falar o que que você acha, no máximo, dependendo da conversa, você pode fazer alguma troca de ideia ali, mas chegar e falar assim, você tem que fazer isso. Não, não. E até no nosso negócio, tá? Você tem que fazer PAP. Não. Olha, e aí é uma questão, trazendo agora para o nosso negócio para a gente finalizar aqui antes das 9. Ah, a gente tem no nosso trabalho, a única coisa que está sob nosso controle é o que nós fazemos no agora. Eu tenho planejado meu dia. O agora eu tenho controle. O que é que eu tenho que fazer agora? Bom, agora, das 9 às 10, eu vou pegar toda a lista dos meus clientes que eu fiz apresentação essa semana, que eu fiz apresentação na semana passada, nos últimos 45 dias, que estão com proposta para decidir, e eu vou ligar para todos eles. Isso está na minha mão, agora. E depois às 10 horas, eu vou pegar as indicações desse pessoal e vou começar a ligar para agendar para a semana que vem, para eu já ter segunda, terça e quarta, já ter uma agenda montada ali de visitas. Por quê? Porque se eu controlo e eu controlo a quantidade de visitas que eu vou ter na minha agenda, lógico, eu não controlo quantas pessoas vão me falar sim. Mas se eu determinar que até terça-feira, quarta-feira, eu vou ter 4, 8, 12 visitas na minha agenda até quarta-feira, isso eu determino. Ah, como que você determina? Ué, eu determino, eu vou ligar até ter. Se eu der sorte, eu ligo para 12 e marco 12. Lindo. 11 horas, acabei meu trabalho, vou para casa fazer um happy hour mais cedo com a minha esposa. Começo o happy hour às 11, porque em algum lugar do mundo já é meio-dia, já pode beber. Pronto. Pega o cara lá de Minas, né, o Madeirite, sexta-feira, meio-dia, acabou meu expediente. Pronto. Se eu der azar, eu vou ligar para 200. Mas se eu determinar que eu vou ter 12 pessoas na minha agenda para eu fazer reunião até na quarta-feira da semana que vem, eu só saio daqui na hora que isso está na minha mão. E aí vai do meu esforço, vai do meu trabalho, né? Desses 12, eu garanto que algum vai fechar? Não. Aí não está na minha mão. Mas eu tenho certeza que se eu fizer 12 até quarta, se eu fizer mais uns 4 na quinta, que eu marco na semana que vem, na sexta-feira, eu vou ter pelo menos ali umas 20 pessoas com proposta na mão, com possibilidade de fechamento. Se vai fechar ou não, mas vai ter possibilidade dele. Agora, se não, se eu não fizer isso, se eu me enrolar, se eu me enganar, se eu achar que, né, se eu achar que eu vou marcar duas na semana, tá bom. Se você estiver feliz com o seu número, não me pergunte o que que eu acho. Para quem lidera os times, a gente fala, você me dá a permissão de. Se eu estiver te incomodando na cobrança ou na pressão, você me avisa, porque eu mudo a minha expectativa contigo, né? Porque a gente que é líder, a gente às vezes enxerga um potencial nas pessoas muito maior que elas não veem. E tá tudo bem, mas a gente enxerga. Então quando a gente vai, não vai que vai dar, vai que eu confio, vai que eu tô contigo, vamos junto. Agora, se a pessoa falar não quero, então não quero. Siga no teu caminho, tá aqui o passo, ó. Ah, mas você tem que fazer PHP? Não, você tem que fazer o seu melhor. Qual que é a sua melhor habilidade? Ótimo, segue nela. E aprenda os outros. Saiba fazer os outros. Porque se alguma coisa no mundo mudar, você lascou. Eu só faço PHP e network no cara a cara. Aí vem pandemia, você morreu. Você não pode sair mais, não pode conversar mais com ninguém. Você vai ter que aprender a prospectar pelo Instagram, pela internet, pelo Google. Você vai ter que achar um outro caminho. Então é melhor você aprender antes. Daniel, eu não sei fazer isso aí não, mas eu gosto muito de ficar falando nos grupos lá do WhatsApp. Faça. Tá trazendo resultado? Ótimo. Não tá trazendo? Aí a gente tem que ter o olhar profissional, falar assim, cara, isso aqui eu gosto. Como é que é o Ikigai lá? Eu tenho que fazer o que eu gosto, o que me dá resultado e o que me dá dinheiro.
Quando eu acho o meio ali que junta os três, esse é o perfeito. Eu fazer só o que eu gosto, mas não dá dinheiro, não dá resultado, tá fora. Eu faço uma coisa que eu não gosto, mas só dá dinheiro, também você vai estar com um vazio existencial. Então, você tem que encontrar isso aqui. Bacana. Agora, se isso aqui que eu gosto de fazer não está me dando resultado, eu vou continuar fazendo ele. Mas eu vou fazer outras coisas, porque daí a minha vida vai prosperando, tá? E esse olhar tem que ser um olhar muito, muito crítico. E a gente tem que colocar isso no papel. E aí nós vamos junto fazer e construir isso. Então, hoje é um dia, eu sempre falo, sexta-feira é o dia do enfrentamento semanal. É pegar aqui agora a listinha de contatos. Cadê as propostas que eu mandei, os clientes que eu mandei? Porque nosso mês vai ser curtinho. Dia 16 é o último dia de fechamento, agora já encerrando de verdade. 3 minutos para 9. Dia 16 é o último dia de fechamento. Vamos lembrar. Data de fechamento do boleto de motores. Avisem os clientes de motores para eles não atrasarem, para a gente poder ofertar os lances para eles antes. Já ofertem os lances para as pessoas, tá? Quem tem venda na matrícula da loja, passa rápido, ou se você ainda não ensinou o seu cliente a baixar o aplicativo, vou falar de novo. Se tiver no jeito aí, gestores do meu coração que tiver no jeito, manda lá aquele PDFzinho no grupo que orienta o cliente a instalar o aplicativo. Eu peguei dois clientes bucha de um passado turbulento que surgiu aí de outras pessoas, mantendo eles na nossa base. Olha que loucura, mantendo dois clientes na nossa base. E no final da conversa, sabe como é que foi? Meu irmão, eu estou do seu lado, mas está aqui ó, o PDFzinho, baixa o aplicativo e você vai ofertar o lance. Eu sou seu consultor, eu vou te orientar como. Mas se você tiver doente um dia e você não fizer, você vai ser o culpado porque o cara não ofertou o lance. É verdade. Se um dia você tiver com um problema na sua família que você tem que resolver e a sua família é prioridade, entendam. Entre família e trabalho, meus queridos, a sua família é prioridade, tá? Porque o trabalho pode mudar. A Tati pode chegar daqui 15 dias e falar assim: vendi toda a Demicon para Mongeral. A Mongeral vai mandar todo mundo embora, vai contratar só meia dúzia ali pagando o CLT e tá todo mundo na rua. E aí? Quem vai estar do seu lado é a sua família. Então, sua família é prioridade. E aí, você não ofertou o lance do seu cliente? Não. A responsabilidade de ofertar o lance é do cliente, a nossa é de orientar. Alguns clientes você dá um nhenhenhé, cliente maior, um volume maior, você dá um cuidado mais diferenciado, você pode até fazer isso aí para ele. Mesmo esse cliente, oriente ele a baixar o aplicativo para ele fazer o acompanhamento. Isso dá segurança para ele, dá autonomia. O dia que ele tiver dúvida, ele vai entrar ali para ver se tem alguma coisa errada, tá? Então, boleto de veículos, oriente a baixar, apertar os lances que não são da sua matrícula. Passe com, se o cliente não estiver conseguindo ou não fez ainda, passe com antecedência, por favor, tá? Eu já falei, sim, mas eu já falei para ela, gente que ligar para ela no dia, no último dia para ofertar lance, não é para ela ofertar. Ela não deixa, ela é boazinha. Fala, deixa o pau torar lá, mas tem que mandar pelo menos um dia antes. Porque no dia, gente, vocês não sabem o inferno que é no grupo dos licenciados, porque ó, o aplicativo tá dando pau, não tá conseguindo ofertar lance, o sistema cai. Gente, é muito cliente ofertando lance. Congestiona tudo, a chance de dar ruim é muito grande. Então, depois, os fechamento de imóveis é dia 16, segunda-feira. Então, nós temos até dia 16, temos um final de semana. Vamos dar um gás nisso. Já é comissão de janeiro. Nós já estamos trabalhando comissão de janeiro. Usem daquele grupo que a segunda parcela vem só para fevereiro, gente. Usem disso daí, principalmente o cliente que vai planejar, que não é o cara que vai querer contemplar rápido. Cara, mas ele vai, primeira assembleia dele é só lá em fevereiro, né? O concorrente nosso, contar um negócio pra vocês. Eles vendem cota para o cara começar numa assembleia 3 meses para frente. Saí 2 vezes. Às vezes 6 meses para frente. Então não tenha medo disso. A gente tem que formar o cliente. Usem dessas estratégias. Outra coisa.
Pensando em fechamento, usem dos supervisores. Ontem o Paulo, mês passado, o Paulo fechou um cliente de 500 mil. Ontem ele mandou uma outra proposta pesada para um outro cliente. A gente está usando a mesma estratégia, que é o quê? Da escassez, só que a escassez com pressão. Cara, não tenha medo de pressionar o cliente, não, para ele comprar, gente. O Paulo manda para mim assim: Daniel, tô com um cliente aqui, 350 mil, manda aquele áudio, eu já sei. Aí eu já mando, ele só manda o cardzinho assim para mim, eu já mando assim: Paulo, não tô acreditando que você fez isso de novo, irmão. Você meteu parcela 50 sem seguro para o cliente que está comprando menos de 2 milhões de novo, cara. Você ferra a nossa pontuação na loja. Mas você já mandou a proposta, cara? Cara, se ele pagar hoje, eu vou manter isso daí. Se não, bicho, amanhã não vou fazer isso, cara. Eu já te falei isso. Aí ele pega e manda pro cliente. Fala assim, cara, paga esse boleto que já tá na sua mão faz 3 dias. Olha o meu chefe me mandando aqui o negócio. Ah, tô sendo maldoso. Não, esse cara vai comprar de qualquer jeito. Porque ele já tá com a proposta na mão. É só um jeito dele olhar e dar um pouquinho de prioridade para a vida do Paulo. Usa disso. Não precisa ser desse jeito, né? Mas o Adriano vai falar assim, olha, eu não vou falar na frente o Jean não vai te falar isso, porque ele é um cara muito profissional, mas deixa eu te falar, irmão, a comissão dele do mês que vem está dependendo dessa venda. Você não já não gostou? Você não já não comprou ideia? Paga o boleto agora. Paga o Pix agora. Ele não vai falar não, porque ele não vai querer jogar isso para você, mas eu sou chefe dele, eu vou jogar isso, porque eu tô vendo que depende do dele. Cara, olha a reciprocidade do caramba que joga na mão do cliente. Esses gatilhos a gente tem que usar. Os outros usam com a gente. Usa com o cliente também, não fica com dó, não. Sabe por quê? Ninguém tem dó. Quando o boleto chega na sua casa, ninguém tem dó, não. Faça isso, porque ele já vai comprar. Você não está botando uma arma, você está colocando um investimento na mão do cara. A não ser que o cara, igual o cliente que eu peguei aqui. O cara falou: não, quero ver se eu vou conseguir juntar dinheiro para a primeira parcela para comprar essa moto de 18 mil. Eu falei assim, irmão, não faz isso não. Faz isso não. Faz o seguinte: me arruma 10 pessoas que queiram comprar uma copa, que eu vou te pagar uma comissão sobre isso. E aí, se esses 10 comprarem, com essa comissão você paga a sua parcela. Ele falou, mas você vai fazer isso? Eu falei, vou. Traz 10. O que eu te pagar de comissão, você paga a parcela. Pronto, eu vou ajudar o cara, não vou prejudicar ele. Agora, esses casos que você sabe que o cara tem, que o cara quer investir, só que o cara tá enrolado com as coisas dele, tá? Bota a pressão, joga pressão pro cara, tá? Outra coisa, dia 17, 7h30 da noite, preparem os cabelos, vai fazer chapinha, sei lá o que que faz mais no cabelo, balaiagem. Ai, acho. Não. Cara, balaiagem foi longe, hein? Que é isso? Vai pintar o cabelo de acaju. Quem tem os cabelos brancos? Não, vou pintar o cabelo. Que cor? Acaju. Você vê um senhor de cabelo acaju, você pode saber que pintura. Não tá na crise da meia-idade, já tá querendo esconder os cabelos brancos. Eu já falei, ó, cada vez que eu olho aqui assim, eu vou vendo mais, vou vendo Mais buraco. mais buraco. Ele vai minando assim, ó, eu consigo delimitar a careca. Eu já falei para Lucimar, eu falei assim, meu amor, aqui assim atrás já sumiu, né? Na hora que eu entro na piscina, no mar, o cabelo some, já fica carequinha. Eu falei, ó, na hora que começar a ficar muito, você vai ter um marido Kojak. Vou voltar aos 15 anos, que daí eu já economizo o processo. Já tem maquininha mesmo, eu raspo. Dos 13 aos 18 anos, eu só andava com o cabelo raspado, careca. Careca, raspado. Era revoltado, bicho. Minha- Deus foi muito bom em me proteger. Eu falo para Lucimara, eu falo assim, Lucimara, a minha sorte foi te encontrar com 17. Senão alguém ia me encontrar na sarjeta. Que é isso? Ah, por que eu fui falar de cabelo? Ah, dia 17. Dá um tapa no visu, né? Maquiagens, unhas, manda lavar o blazer, sei lá, perfumão. Dia 17, nossa confra. Esse final de semana eu mando onde vai ser, os vídeos, os flashes. Mas nós vimos de blazer mesmo? Cara, fala do jeito que você quiser. É um jantar, é um jantar, é um jantar. Vai ser um jantar chique, pô. É um jantar chique, é uma comemoração de gala para esse ano que foi incrível. Então, os senhores e os senhores cônjuges
todos convidados. O time de gestão vai falar individualmente com cada um aí, a data, como que funciona, papapá, tudo bonitinho. A gente vai conversando aí individualmente, mas vai ser uma noite bacana. Vai ser uma noite bacana mesmo para a gente celebrar tudo aquilo que a gente construiu, que a gente vem construindo, celebrar a nossa amizade, celebrar a alegria de estar junto, de saber que a gente está do lado de quem a gente pode contar, tá? De saber de verdade quem está do lado de quem a gente pode contar e de quem está do nosso lado para aquilo que a gente vai construir para 2025. Porque já faz uns 45 dias, 60 dias que minha cabeça já está construindo 2025 para a gente. E vai ser topado. Então, se prepare-se, trave a agenda, por isso que vai ser dia 17, porque daí não vai ter desculpa de fechamento, todo mundo pode respirar um dia aliviado, pode tirar a tarde para se arrumar, que eu sei que a mulherada vai fazer isso aí mesmo. Não adianta nem se preocupar, não vou me estressar, não vou criar uma expectativa falsa. Ah, a gente corre por fora e vamos curtir pra caramba. Se precisar de ajuda para algum fechamento agora, chamem, peçam ajuda. A gente está aqui para isso. Amo vocês. Ô, Antônio Carlos, você queria falar alguma coisa? Diga aí, irmão. Aquela hora que você queria falar? Não? Então, vamos com tudo. Saudade de quem faz tempo que a gente não vê. Beijo no coração. Papai do céu abençoa todo mundo. Caramba, vocês são lindos. Que é isso? Ó. E o Matheus não tá aqui, mas filhinha do Matheus nasceu. Agora sim. Um bebezinho, que coisa fofa.